Boa noite a todos. Vamos então, já mantendo o silêncio, para que possamos já dar início à palestra, que hoje está a cargo da nossa companheira da casa, Cristina, que muito nos brinda com excelentes palestras, e na noite de hoje ela vem nos passar, apressa-te a vir antes que chegue o inverno. Então ela sempre nos brinda com essas excelentes palestras, ela que é presidente também do Lar Beneficente Celina, que este mês de agosto também completa 39 anos de atividades. Então, ela na casa faz o seu excelente trabalho, não só como oradora, como também organizadora da evangelização e presidente do Lar Celina. A prece hoje vai ser uma prece diferente, vai ser feita pela Sofia. Querido Deus, Mestre Jesus, muito obrigado pelo nosso lar, pela nossa família e essa casa espírita que nós aprendemos tanto. Nos intua a cada dia sermos melhor e a praticar o bem e o amor ao próximo. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus nos fortaleça, que nos dê a sua paz. Agradecer aos papais aqui da Sofia, porque ela é um tesouro, né? Representando aqui todas as crianças que são atendidas aqui em nossa casa, tanto dentro do Lar Celina, quanto nos nossos ambientes de evangelização. Meus irmãos, na noite de hoje, nós trouxemos para a nossa reflexão esse tema, que a princípio pode parecer estranho, né? Então, esse tema é uma proposta de reflexão, foi tirada de uma carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós conhecemos essa carta como sendo um testamento espiritual do apóstolo. Ele envia essa carta a Timóteo, que era considerado como o filho da fé de Paulo. E ele vai encaminhar esta carta dentro de um ambiente bem hostil. Ele está na companhia de Lucas, o médico e amigo, com quem Paulo tem travado muitas conversas, porque ele está preso, ele está numa prisão. Esta carta é escrita, segundo Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, que quem não leu, vale a pena ler, uma obra maravilhosa, não só para ser lida, como estudada. Mas Emmanuel vai dizer que ele escreve a carta porque ele sai da companhia de Nero, e nesse dia ele tem certeza que o seu martírio está próximo. Lucas adentra a prisão e vai dizer a Paulo que muitos já tinham ido embora de Roma. Muitos daqueles que estavam na condição de seguidores do mestre já tinham sido expulsos, ou então haviam sido presos, estavam mortos. Aqui nós estamos mais ou menos ali na era 60 cristã. Então nós vamos observar que o apóstolo Paulo, ele percebe que
alguma coisa vai acontecer e que ele tem que andar rápido, porque ele havia organizado diversos pontos em suas viagens de divulgação da mensagem de Jesus. Nós vamos observar, essa foto é lá da prisão Marmetina de Roma, só para a gente, mais ou menos, se localizar em que situação a carta foi escrita. Nós tivemos oportunidade, eu e Donizete, de tirar essa foto lá dentro da prisão, numa viagem que nós fizemos. Nós descemos mais ou menos 32 degraus para chegar no interior da cela aonde o apóstolo havia ficado e que é preservado hoje como ponto turístico, sem entrada de ar, com muita umidade, sem sol, e considerada, à época, uma das prisões mais terríveis. Nós vamos observar que Paulo estava em Roma, e ele escreve a carta a Timóteo, que estava em Éfeso. Então, ele diz na carta, olha, venha antes que chegue o inverno. Paulo conhecia toda aquela região, porque ele havia peregrinado pregando o evangelho, a boa nova. Ele conhecia de navegação, e ele sabia que naquele período de novembro a fevereiro, na Europa, é muito frio, um frio que nós aqui no Brasil não temos noção de como é. E que a navegação ali pelo Mediterrâneo, por onde Timóteo haveria de passar, seria quase impossível. Então ele diz, olha, venha antes, é importante. Mas nós vamos sair um pouquinho deste contexto físico do termo inverno. E nós vamos pegar Emmanuel no livro Vinha de Luz, na lição de número 66, é também um livro psicografado por Chico Xavier. Emmanuel é considerado para nós um professor de evangelho. Então, sempre ele pega as mensagens deixadas no evangelho, tantas passagens dos 4 apóstolos quanto de Paulo, e ele vai trabalhar pequenas frases. Então, Emmanuel diz assim para nós, que essa mensagem que Paulo encaminha para Timóteo, para nós também precisa ter um sentido mais amplo. Ele diz assim que a gente precisa mobilizar a nossa interpretação espiritual. O que será que esse inverno tem a ver? Nós sabemos que o inverno físico traz muitos desafios. São doenças que são disseminadas, mas, ao mesmo tempo, nós vamos ver que é no inverno que a vida se renova. Agora, nós também temos os nossos invernos espirituais, que são as dificuldades que nos batem à porta, que são os desafios que nós enfrentamos na vida, porque nem todo dia a vida está aí, vamos dizer, calorosa, com cara de verão, com cara de primavera. Tem dia que nós amanhecemos e nos defrontamos com determinadas situações, com dificuldades, com desafios mesmo, que nós poderíamos, segundo Emmanuel, comparar com esses invernos. Então, nesse sentido, a palavra que Emmanuel vai trazer para nós, nessa mensagem, nessa lição, que está ali no livro Vinha de Luz, tem a ver com esse inverno espiritual. Espiritual. Saindo do inverno físico a que Paulo se refere a Timóteo. Então ele diz assim para nós: quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento. Então, ele quer dizer que muitas vezes nós andamos na vida, porque o mundo material nos toma um tempo danado, e a gente anda meio que incauto, despreparado, sem nos preocuparmos tanto com a nossa vida espiritual. É necessário, diz Emmanuel, que nós tomemos posse
dessas verdades espirituais e passemos a nos comportarmos no mundo como um espírito que está aqui encarnado, um espírito que necessita do corpo para as suas atividades, mas que esse espírito não se esqueça da sua verdadeira identidade com o mundo espiritual. Então ele vai dizer aqui que às vezes a criatura ela se lembra de buscar Jesus, de buscar os benfeitores somente no momento de luta maior. Quando às vezes um desencarne está próximo, quando surge uma prova maior. Então, muitas vezes a gente se sente despreparado e o termo que ele usa é que às vezes a criatura humana, ela fica numa penúria espiritual. O que é a penúria? No inverno, a criatura que está em penúria, ela não tem um agasalho, ela não tem um alimento, ela não tem com que suprir as suas necessidades. E às vezes nós vivemos assim, despreparados. Nós tivemos oportunidade, durante a nossa existência, de conviver com meu pai, que era uma pessoa que sempre teve voltado para algum tipo de religião. E a gente ali na casa dos 6, 7 anos de idade, já estávamos na doutrina. Meu pai tinha 11 irmãos. Somente ele buscou uma religião. Os outros não. E a gente cresceu observando que era engraçado, porque quando alguém tinha algum problema, chegava a carta. Não tinha WhatsApp, né, naquela época, não tinha telefone. Então chegava uma carta: tio, aqui em casa a situação não está boa. O senhor ainda está indo naquele lugar, que era a casa espírita. Olha, pede lá para ver se a situação resolve aqui em casa. Aí narrava, né, escrevia na carta. Às vezes vinha naquele papel almaço. Lembra o papel almaço com pauta de 4 folhas? Narrando a situação. E meu pai sempre mandava uma orientação, uma mensagem ali embutida. Às vezes colocava um livro de Chico para que eles pudessem ler. Mas a gente percebia que quase nunca aquilo lá surtia resultado. E muitos passaram por situações difíceis. A gente viu ao longo da nossa existência, e às vezes meu pai comentava conosco: olha, não precisavam estar vivendo essa situação desesperadora, se tivessem buscado uma espiritualidade maior. Então, o conselho de Emmanuel é para que a gente possa buscar, né? Buscar essa espiritualidade antes que esse inverno chegue, antes que essas provas nos visitem, para que a gente possa ter mais afinco com as coisas espirituais. Embora a gente receba muita orientação aqui no plano físico, é o convite para um estudo, é a informação de um livro que possa nos nortear, às vezes nós vamos deixando para depois. Nós estivemos em Uberaba, há 30 dias atrás, naquele momento das cartas consoladoras, em que Carlos Bacelli lê ali, trazendo bastante esperança, né? Aconchegando o coração daqueles familiares que estão ali. E, gente, o apelo de quase todas as cartas é o mesmo. Papai, mamãe, procurem fazer o bem, não distancie da vida espiritual, busquem um caminho, porque a criatura, ela já sabe o que trilhou. Então, os espíritos amigos, eles vão trabalhando em nosso favor para que a gente realmente possa viver no mundo. E nós temos que viver, buscar o conforto, buscar os nossos projetos de vida, mas sem esquecer da nossa vida espiritual, para que a gente não se sinta desguarnecido no momento oportuno. Quando Emmanuel traz essa mensagem, nós ficamos observando essa passagem da fábula de La Fontaine, da cigarra e da formiga, que durante o inverno, a cigarra passou muitas necessidades, porque enquanto estava verão, ela ficou cantando. Não podemos desprezar a música que nós teremos daqui a pouco, né? Hoje já tem até uma outra versão dessa fábula, dizendo que a cigarra auxiliava a formiga, porque tinha música. Mas a verdade, o que Emmanuel nos diz?
que quando a formiga ela vai estar com a casa abastecida para viver aqueles momentos difíceis do inverno, a cigarra não tem e vai bater na porta dela. E ela não cede. Então, ele diz assim, que no tocante ao auxílio material, eu consigo auxiliar, eu consigo compartilhar, eu não preciso ser egoísta como a formiga. Mas no tocante às aquisições espirituais, eu não consigo transferir. Eu posso até tentar influenciar o outro, dar o meu ombro para a criatura chorar. Qual mãe, qual pai que vendo o filho passar por uma dificuldade, não gostaria de dar para ele a sua fé, a sua confiança em Deus? Mas isso é intransferível. Eu não consigo passar para quem eu amo. Ele vai ter que passar pela situação. No tocante às coisas espirituais, é mais profundo o entendimento que a gente precisa ter, né? É mais profundo. Na hora do apuro de cada um, a criatura precisa ter esses recursos, senão a gente não consegue. E é importante que a gente consiga na vida conciliar as coisas. É importante. Eu tive a oportunidade de estar com o filho de uma amiga, que depois de fazer o curso de medicina, ele enfiou a cabeça a estudar para prestar a prova de residência. A mãe ia no centro e ela dizia para ele: olha, meu filho, uma vez por semana, pelo menos, vá à casa espírita, participa de um estudo, toma um passe, para você sair desse universo que você está aí, dos estudos, para você se fortalecer espiritualmente. Mas ele focou naquilo, como muitos de nós fazemos. Às vezes nós temos um projeto de vida e a gente quer cuidar daquilo. Não, primeiro eu vou cuidar disso, depois eu foco na vida espiritual. Primeiro eu vou conquistar isso na minha vida, depois eu vou para cuidar da parte espiritual. Quando eu estiver mais velho, quando eu estiver mais tempo, quando eu estiver aposentado, né? Porque aí chega a aposentadoria, a gente está cansado, vai para o médico, a gente já não tem mais tanta força. Então, mas ele focou naquilo. E quando chegou no dia da prova, ele passou, foi bem sucedido. Houve um problema com as provas e o concurso foi cancelado. E ele, que estava tão empenhado com aquela situação, ele teve como que se fosse um surto. E ela me ligou, nós chamamos ele no vídeo, e fomos tentar conversar com ele. E nós dissemos: você tem que ter força, você vai fazer outra prova, vai dar tudo certo. E ele diz assim: eu não sei onde encontrar essa força. Eu guardei essa frase dele. Eu não sei aonde encontrar essa força. Por quê, gente? Porque a força que ele precisava, eu não tinha condição de dar, e nem a mãe, a gente estava dando o apoio. E realmente depois ele teve que ir para tratamento, se equilibrar, se estabilizar, para poder tocar a vida e tentar estudar para o próximo concurso. Isso é um exemplo, mas muitos de nós na vida fazemos isso. Muitas vezes nós estamos tão empenhados em conquistar algo que a gente esquece do principal, que é o Espírito que nos dá a fortaleza moral, nessa comunhão com a vida espiritual. Quando nós estamos bem, quando nós trabalhamos em nós, a fé, a coragem. Então, é importante que a gente possa conciliar, né? Para a gente poder ter essas reservas. Nós lembramos também dessa parábola das 10 virgens, aonde Jesus narra, dentro da tradição judaica, que era comum as amigas da noiva aguardarem a passagem, o cortejo dos noivos. E quando vai acontecer a cerimônia, tínhamos ali 10 virgens, 5 preparadas com a lamparina, com o azeite, suficiente para toda a cerimônia. Mas 5 estavam despreparadas, é chamada no Evangelho de incautas. Elas não tinham o azeite suficiente. A hora que escurece, que o cortejo chega, 5 conseguiram seguir, as outras 5 não.
Então, nós vamos observar Emmanuel dizendo para nós que nós não podemos ser criaturas incautas, despreparadas. Nós precisamos ser como as 5 que estavam ali providas do azeite. Que azeite é esse? Ele chama esse de azeite que acende a candeia da fé, a candeia da esperança. Que a hora que chega a sombra, a hora que chega a dor, a gente vai observar que a vida pode ser para nós diferente se nós conseguimos construir em nós esta realidade espiritual. Nós tivemos um amigo na nossa mocidade que ele trabalhava numa perua Kombi, vendendo enxovais. Ele andava toda a região. E nos finais de semana ele organizava os encontros de mocidade. Então, nos encontros, ele fazia para nós essa analogia. Ele dizia assim: olha, meninos, quando eu saio com a minha perua, eu levo de tudo. Eu levo toalha redonda, quadrada, de diversos tamanhos. Eu levo lençóis de diversas marcas, porque a hora que a cliente me pede, eu não posso estar desprevenida, eu preciso ter estoque. E ele dizia assim: nós também, no nosso dia a dia, precisamos ter estoque espiritual. Olha que interessante. Nós precisamos ter estoque espiritual para quando a providência divina, dentro de suas leis magnânimas, que muitas vezes nós lesamos, nós afastamos, encontramos a dor, e é necessário que possamos corrigir tudo isso através do quê? Através das expiações, das provas, que serão para cada um de nós o degrau para conquistarmos a verdadeira felicidade. Então, nós precisamos ter estoque espiritual. Só se consegue isso estudando, tomando conhecimento de nós mesmos, entendendo o porquê da vida, compreendendo que nós somos espíritos que estamos reencarnados, que estamos convivendo com as criaturas que são necessárias ao nosso aprimoramento moral. Se vocês fizerem isso, ele dizia, vocês vão conseguir combinar bem com o papai, com a mamãe, com a família, vocês vão entender todas as situações difíceis que vocês venham a passar. Ou seja, o inverno rigoroso. Esse nosso companheiro, um dia, descobriu um câncer, foi para Barretos, a equipe que trabalhava com ele na comunidade espírita foi visitá-lo, e quando chegou lá, ele que já estava no estado terminal, o pessoal, acreditando que ele pudesse estar no leito, fica surpreso ao ver o leito vazio. Vão no postinho de enfermagem, e a enfermeira informa, não, ele não fica aí deitado, não, ele anda. Nós estamos numa ala aqui com todos os pacientes em estado terminal igual ele, mas ele anda. E os amigos encontraram ele com o suporte de soro numa mão e o evangelho na outra, de cama em cama, dizendo para o pessoal, olha, vocês não percam a fé. Essa doença está levando o nosso corpo, mas nós não morremos, não acreditem nisso. Mantenham a confiança em Deus. E assim encerrou a sua carreira aqui, com essa mesma confiança. Por quê? Porque quando chegou a enfermidade, que realmente estava dentro da sua programação divina, depois ele deu comunicação do mundo espiritual, explicando que ficou aqui o tempo que era devido, ele tinha um estoque espiritual, como ele mesmo dizia, trazendo aí uma lição para nós de como é importante esse trabalho. Emmanuel vai dizer também para nós, complementando essa mensagem do Vinha de Luz, no livro Calma, uma mensagem acerca da serenidade. Porque às vezes a gente quer improvisar a serenidade, mas não tem jeito, não tem como. Pode observar, as situações complicadas na nossa vida, que a gente mais ou menos sabia que ia passar, ou que a gente se preparou, não foi difícil. Quando é difícil? Quando ocorre algo que nós não estávamos esperando. Você sai daqui para ir para São José do Rio Preto, você nunca acha que o pneu vai estourar. Mas às vezes estoura e estoura na subida, não é na descida. É complicado. Então a gente nunca sabe.
Então, Emmanuel diz assim: a serenidade não é uma aquisição espiritual que se faça em toque de mágica, e sim através do trabalho, muitas vezes duro e áspero, da paciência em ação. Então, a espiritualidade não é algo que a gente possa improvisar. A gente não pode acreditar que a situação difícil vai passar, de repente, quando a gente resolve, não, hoje eu preciso ter calma, eu preciso ter tranquilidade, eu preciso acreditar em Deus. Até ontem eu não acreditava, mas hoje a situação complicou aqui em casa e eu preciso ter serenidade. Então, Emmanuel vai dizer para nós que não é assim que a situação se dá e que a gente precisa, então, construir essa serenidade diante da luta, diante das vicissitudes. A gente anda... Eu não sou oradora, eu sou papagaia, eu converso e replico o que eu falo. Luiz Antônio é orador, Divaldinho é orador, Lurdinha, Douglas, mas eu não sou papagaia. Então, a gente vai uma vez por ano em cada casa espírita. E eu tinha uma colega de faculdade que a gente se encontrava uma vez por ano quando eu ia numa casa espírita. Uma empresária maravilhosa, empreendedora, casada com um médico. E eu sempre ia. E a presidente da casa falava assim, ela só vem o dia que você vem fazer palestra. Ela não vem. Mas ela não vem, não estuda, nada, não vem nada. E aí passou uns 2 vezes, uns 2 anos, eu fui e não a vi mais. Um dia a filha me ligou. Cristina, não tem como você conversar com minha mãe, ela está passando uma situação muito difícil, muito complicada. Eu falei, tá ok, eu vou conversar com ela. Até liguei para a menina do centro, falei, me marca para falar aí o mês que vem, que eu preciso encontrar essa amiga. Liguei para ela e ela foi. A hora que ela chegou, não a reconheci. Aquela mulher forte, decidida, estava muito mal. Aí ela disse, Cristina, depois de 20 anos de casado, descobri uma situação extraconjugal do meu esposo, ele me deixou, e eu não perdi o chão, não estou conseguindo conduzir a empresa, a situação está muito crítica. Aí eu sentei com ela e falei, olha, você está aqui numa casa séria, que tem estudo, que tem trabalho, você está indo ao médico? Estou. Está tomando a medicação para controlar aquele estado depressivo? Estou. Falei, então venha, toma o passe, mas participa do estudo, entra num grupo, procura aprofundar, saia da periferia da doutrina. Você vinha de vez em quando assistir uma palestra, mas estuda a doutrina. Depois nós vamos conversar. Passou 6 meses, que já era a data que eu ia anualmente na casa, eu voltei. E ela estava lá, estava bem. Estava servindo água, fluidificada, já com aparência muito boa. Aí me aproximei dela. E ela disse assim para mim. Se eu tivesse chegado antes, eu não teria visto meu casamento escoar no ralo como eu vim. Ao estudar a doutrina, eu me identifiquei com uma criatura tão fria. Eu ia na vida como um rolo compressor. Eu nunca parei para analisar. Eu via só os números, a matéria, aquilo que a situação diária tinha para me oferecer. E esses 6 meses foi como se eu me descobrisse. Eu comecei a olhar para a minha secretária diferente. Eu comecei a olhar para o pessoal da minha produção diferente. Eu comecei a olhar para as pessoas dentro do meu lar diferente. Por que eu não vim antes? Então, meus irmãos, as palavras dos benfeitores é sempre querendo a nossa felicidade. Por isso que às vezes a gente insiste tanto. Olha, venham no estudo de quinta. São obras maravilhosas que fazem com que a gente se enxergue em cada situação, em cada informação. Venham nos estudos de domingo, se não pode vir na quinta. Enfim, procurem sair da periferia da doutrina e adentrar essas verdades eternas. Porque a doutrina ela tem explicação para tudo, para tudo. O livro dos Espíritos são 1019 perguntas. Nós desafiamos qualquer criatura a não encontrar ali uma resposta para o inverno que está acontecendo na sua vida, na sua aflição. Mas a gente precisa chegar antes. A gente não pode esperar. Por quê? Para não sofrer tanto. Não tem problema. Separou, toca a vida, vai desencarnar,
vamos reencarnar, vamos ganhar um novo corpinho, vamos lembrar de todas essas experiências equivocadas que a gente teve. Mas se a gente puder evitar, se a gente puder ser feliz hoje, se a gente puder estar melhor hoje do que esperar, é o que Emmanuel tem para nós, né? Então ele diz assim, ó, construir a vossa casa sobre a rocha. E essa construção, diz Emmanuel, que não pode ser da noite para o dia. A gente não vai construir essa resiliência, essa fé, essa confiança da noite para o dia. E a gente observa aqui na nossa casa muitos exemplos de criaturas que viram o inverno chegar nas suas vidas na forma de dor, de sofrimento, de separações, e que estão bem, que deram testemunho, que tocaram a sua vida. Eu estive, semana passada, acompanhando Bacelli numa casa espírita, e durante a espera, nós chegamos muito cedo, a presidente me chamou para acompanhar ela num atendimento. Era uma senhora de 60 anos. Tinha tentado suicídio porque o marido desencarnou e ela não se conformava com aquilo. E eu fiquei lembrando das senhoras que nós temos aqui na casa, que depois que o esposo se foi, permaneceram ativas, construindo a sua felicidade espiritual, porque o esposo já tinha encerrado. Lembrei da Beth, à frente de tantos setores, departamentos da casa, a dona Isaura, que a semana passada ela contava para nós, veio um ano depois que o marido a trouxe, que apresentou Divaldinho, Luiz Antônio e Isabel, ele desencarna, deixando acho que 7, 8 filhos. E ela seguiu a vida. Hoje, com mais de 80 anos, está aqui na casa. Por quê? Construiu a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Tantas criaturas que a gente vê que seguem o trabalho. Nós temos a Fátima, o Francisco. Chegaram em casa um dia, o filho de 22 anos tinha desencarnado. Estão firmes, trabalhando, seguindo com a jornada espiritual. Porque é isso que os nossos amados do outro lado pedem. Perseverem no bem. Procurem estudar para ser mais assertivo na vida. Eu vejo o Mário, a Lurdinha, foi o filho e a netinha, no mesmo dia, num desencarne, que a gente não tem como buscar assim, dar respostas de agora. Mas se nós confiamos em Deus, que é soberanamente justo e bom, e nós estudamos a doutrina, a gente confia que tudo tem uma razão de ser. E para esses espíritos que passaram por tão pouco tempo na nossa vida, esse amor que nós devotamos é o bálsamo para que eles possam seguir a sua jornada do outro lado. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus o queira, gente. Não tem, não tem. Então nós precisamos nos reinventar. Quando eu vejo o Mário num palco, na 3ª ou 4ª peça de teatro, depois de todas as situações que ele sofreu, e se reinventando no palco, falando de esperança, falando de fé para as criaturas, depois desse inverno que ele passou, só que ele estava guarnecido. Ele tinha um estoque espiritual. A sua família estava de posse dessas verdades e tinha um entendimento. É isso que nós precisamos entender. Eu ficaria aqui narrando, eu olho para o rosto das pessoas e eu vejo quantos estão aí na lida, seguindo firme, porque sabem por que estão aqui. Então, a gente vê que é possível, segundo Emmanuel, fazermos diferente. Quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Então, às vezes, é nessa hora que a gente lembra. Mas a hora que a gente lembra, tomemos posse dessa lembrança de forma efetiva. Não fiquemos ali na água morna. Tomemos conhecimento. Meu Deus, nessa existência eu tive a oportunidade de conhecer essa doutrina, de participar de um grupo sério, com tantas oportunidades de trabalho,
Quando a gente convida ao trabalho, não é somente porque tem que atender aqueles que estão necessitados, é porque nós temos necessidades maiores do que aqueles que nós atendemos. E os estudos, eles chegam como se fosse um analgésico para todas as aflições que nós trazemos no coração. Então, é importante que a gente compreenda essas palavras de Jesus. É duro porque, às vezes, a gente age no dia a dia como os apóstolos estavam lá naquela passagem do Evangelho que fala da tempestade em alto mar. Às vezes, nós iniciamos a existência sabendo que Jesus está na nossa embarcação, porque Ele é o governador do orbe, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso guia. Mas, às vezes, é tanta coisa no mundo que nós deixamos Ele adormecer na nossa intimidade. Jesus não dorme nunca, Ele é trabalho toda a vida. Mas nós deixamos adormecer, como os apóstolos viram naquela noite em que surge a tempestade. E aí Jesus volta-se para eles e diz: onde está a sua fé? Então, muitas vezes, a gente também tem que nos perguntar: onde que está a nossa fé diante do momento de frio maior, de tempestade, em que o nosso coração está um pouco mais pesado? E ele vai dizer assim que é indispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor, antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e de segurança. Então, Paulo, quando escreve essas palavras, ele já sabia que seus dias chegariam. Então, Emmanuel, ele fala assim que já tinha ali delineado a partida dele para o mundo espiritual. E ele vai arrematando para nós: o aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor dos caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. Quando nós tomamos posse de todas essas orientações que o Pentateuco Espírita nos traz, em todos os livros da codificação, das obras de Chico Xavier, a gente vai observando que a gente tem uma outra postura diante da vida. Emmanuel diz assim que a gente vai aprender a viver no mundo sem o sabor dos caprichos satisfeitos. A gente vai saber que nós vivemos no momento de penúria e no momento de abundância nós vamos estar bem. Quando falta a saúde, como dizia o nosso amigo lá, que foi acometido pelo câncer, ele tem um estoque espiritual para entender a doença. Mas quando tudo está bem, ele também guarda a temperança, a compreensão, não parte para os abusos. Ele sabe viver quando ele tem companhia, mas ele também sabe viver quando ele está na solidão. Porque ele aprende que não existe ninguém na solidão. Só está na solidão quem não é solidário, quem não busca algum coração para poder prover. Então, a criatura, ela não surge na vida como aquelas frases que a gente vê normalmente. Por que foi acontecer isso comigo? Eu nunca esperei que isso fosse acontecer. A gente ouve demais isso nas entrevistas que a gente faz com as criaturas, em todo atendimento ligado à saúde mental. A pessoa sempre está naquele momento em que a reclamação, o inconformismo faz parte da vida dela. Então, Emmanuel, ele vai fechar essa mensagem dizendo assim para nós: o inverno, ele é imprescindível e útil, como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes dele. O sofrimento, a dificuldade, né? É uma época de aferição para o nosso espírito. Se nós estamos aqui para progredir, para evoluir, para melhorar, toda dor que nos visita é um convite a nós analisarmos como se fosse uma lição preciosa e não ficarmos parados. Seguimos adiante, renovando as nossas forças, assim como o inverno também é uma renovação de vida. E Paulo, ele deixa para a gente uma mensagem muito bonita,
porque dias após escrever essa carta a Timóteo, venha antes que chegue o inverno, as autoridades sentenciam a sua morte. Então ele é chamado, e quando o soldado está ali com a arma branca, né, para poder ceifar a sua cabeça, e começa a tremer, porque o soldado sabia que Paulo era alguém que não devia, que não merecia. Paulo diz assim: olha, cumpra com o seu dever, porque eu já cumpri o meu. Paulo trazia também um estoque espiritual capaz de entender que a sua vida, né, na verdade ele não vivia. Ele dizia assim: já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então ele encerra, deixando para nós aquela frase forte, que todos nós um dia mereceremos dizer quando partimos dessa vida. Ele diz: venci o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. É o que eu desejo para todos. Um beijo no coração. Meus amigos, nós agradecemos as palavras da Cristina, que nos emocionam. E neste mês, como o Prioski já nos disse, o Lar Celina, que é um braço do Grupo Espírita Maria de Nazaré, o lar realiza diversos projetos, atendendo a criança, adolescente, família, e neste mês ele está completando 39 anos de atividade. Parece que foi ontem, não é? E nós temos a alegria de receber aqui em nossa casa o coral da Unifev. E eles vão abrilhantar a nossa noite com uma apresentação. Então eu pediria a eles que se posicionassem e nós vamos apreciar o lindo trabalho que eles realizam no campo da música.